E aí, estudando muito? Não? Ô, gente, vamos continuar nossa aula de adjetivo? Checar, vamos lá. Variação do adjetivo em gênero e número. Não esquece, gênero, vamos marcar. Masculino e feminino. Então, quanto ao gênero, os adjetivos podem ser uniformes, porque apresentam apenas uma forma, tá? Então, são adjetivos que apresentam a mesma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Um menino feliz, uma menina feliz, um assunto interessante e uma conversa interessante. E biformes, que são aqueles que apresentam formas diferentes, uma para o masculino e a outra para o feminino. Então, eu tenho o menino é bonito e a menina é bonita. Isso aqui é bem facilzinho. Por que é bem facilzinho? Porque quem determina a flexão é o substantivo, certo? Então, se meu substantivo é feminino, então adjetivo feminino. Se é masculino, adjetivo masculino. Não esquece. Flexão de gênero e número determinada pelo substantivo, regra de concordância nominal. Esquece isso não. Vamos lá, continuando. Como é que acontece a flexão quando eu tenho um adjetivo composto, quando eu falo em flexão de plural? Como é que acontece? Preste bem atenção. A flexão, a regra geral da flexão do teu adjetivo composto é totalmente diferente da flexão do substantivo composto. Totalmente diferente. Por que isso? Quando o meu substantivo é composto, eu irei flexionar os dois elementos, não é? Caso estes elementos sejam substantivos, adjetivos ou numerais. Perfeito. Existirão aquelas construções que são invariáveis, no caso, verbos e advérbios. Não esquece, substantivo, adjetivo e numeral. Isso aí é para a construção de substantivo composto. No caso, a pluralização. Já a regra do adjetivo composto diz o seguinte: eu irei flexionar apenas o último elemento. Se eu tiver, então, uma construção formada por dois radicais, somente o segundo. Se forem três, somente o terceiro. Permanecerão invariáveis o primeiro e o segundo. Ou, se forem dois, apenas o primeiro permanecerá invariável. Não esquece, tá? Então, pluralização do substantivo composto. Regra geral, o primeiro e o segundo. Perfeito. Sendo substantivo, adjetivo ou numeral, flexionam-se. Muito bom. Regra geral para os substantivos, aliás, para os adjetivos compostos. Então, somente o último elemento. Eu não vou dizer o segundo, porque pode acontecer de você ter um adjetivo composto por três radicais. Então, somente o último elemento. Não esquece isso aí, tá bom? Vamos lá? Material. Regras de formação do plural dos adjetivos compostos. Os adjetivos compostos só recebem plural no último elemento. Olha aí o que eu acabei de dizer a vocês. Da composição e somente se esse último elemento for adjetivo, tá? Por que isso? Quando se fala em construção, quando se fala em composição, o que eu vou fazer? Juntar um radical a outro. Eu vou unir dois radicais. A minha construção em relação ao adjetivo diz assim: se o último elemento for um adjetivo, flexiona. Caso contrário, é invariável. Isso mesmo. Se for um substantivo, é invariável. Vamos ver como isso se dá? Vamos lá, material. Vestido verde claro. Percebam, verde é adjetivo. Claro é adjetivo também. Então, seguindo a regra geral, o primeiro fica invariável e o segundo vai ao plural. Isso quer dizer que vestido verde claro, vestidos verde claros. Apenas o segundo flexiona. Agora, casaco amarelo canário. O amarelo é adjetivo, mas canário é substantivo. Se eu flexiono apenas o segundo e este segundo é um substantivo, isso quer dizer que ele ficará invariável. Casacos, amarelo, canário. Isso acontece também para os meus adjetivos simples, tá? Aqueles compostos por apenas um radical. Eu não posso flexionar se meu adjetivo for um substantivo exercendo tal função. Não entendeu? Vamos lá, material.
Vejam só. Quando eu digo assim, deixa eu trocar a corzinha da caneta. Quando eu digo assim, sapato, gelo. Ou então, camisa, rosa. Presta bem atenção. Gelo e rosa são substantivos. São substantivos. Outra relação muito comum, vamos colocar aqui, blusa, cinza. Tá? Então, vamos trocar. Olha só, gelo, rosa e cinza são substantivos. Vamos colocar um Szinho aqui para ficar bonitinho? São substantivos. Sendo substantivos, irão aceitar a expressão cor de, percebam, cor de gelo, cor de rosa, cor de cinza. Nada de achar que cinza é cor. Sim, aliás, melhor dizendo, que cinza é adjetivo. Cinza não é adjetivo, cinza é substantivo, tá? Então, blusa, cinza. Eu quero plural, vamos ver? Segue, olha o plural. Sapatos, cor de gelo, sem flexão. Camisa, cor de rosa, sem flexão. Opa, camisas. E blusas, cor de cinza, sem flexão, tá certo? Então, quando você subentender a expressão cor de, nada de plural, fica invariável, perfeito? Continuando, vamos lá. Há algumas exceções, óbvio, em toda regra há uma exceção. Então, quais são as exceções? O adjetivo surdo-mudo é um adjetivo que flexiona os dois elementos, tá? Presta bem atenção, presta bem atenção. A regra geral diz que apenas o último elemento... Opa, acho que a letra está pequenininha, né? Deixa eu apagar. Apenas o último elemento é flexionado. Apenas o último elemento é flexionado. Mas surdo-mudo recebe flexão nos dois radicais. Então, meninos, surdos, mudos. É a exceção. Azul marinho e azul celeste, presta bem atenção, tá? Olha só. Era bom trocar a corzinha, né? Deixa eu trocar. Presta atenção. Azul... Vixe, agora ficou tudo preto. Não, deixa eu mudar. Azul marinho e azul celeste apresentam como segundo radical um adjetivo. Mas, segundo a nossa regra, marinho e celeste ficam invariáveis. Por que isso? Presta atenção. Quando eu digo azul marinho, eu digo azul, cor do mar. Lembram a regra? Então, não flexiona. Azul celeste, azul, cor do céu. Então, não flexiona. Vamos lá? Regra geral, apenas o último elemento é flexionado. Exceção, surdo-mudo, porque eu flexiono os dois. A regra geral diz que se o segundo radical for um adjetivo, eu irei flexioná-lo, mas azul marinho e azul celeste são as exceções, portanto, não flexionam. Perfeito? Vamos embora, continuando. Grau do adjetivo. Antes disso, deixa eu só voltar aqui e... Não, vamos continuar. Grau do adjetivo. O que eu ia falar, eu já ia adiantar o assunto, mas eu vou continuar. Vejam só.
Às vezes, quando nós estamos falando alguma coisa, por exemplo, eu quero dizer que algo é muito sério, né? Eu preciso falar com você, Manuel, um assunto que é muito sério. Aí o outro fala assim, mas o assunto que é muito sério não é seríssimo? Não. O assunto que é muito sério é seríssimo, não é? Eu vou acrescentar, então, uma construção. Vem cá, chega aqui comigo. Olha só. Deixa eu dar só uma observação aqui. Vou colocar aqui, ó. Observação. Existem algumas construções que receberão a flexão de grau com o acréscimo do íssimo. Chegaremos a ele, tá? Mas eu vou só orientar. Com o acréscimo do íssimo. Certo? Então, se a minha construção termina em vogal, eu vou precisar retirar essa vogal e acrescentar o íssimo. Então, se algo é muito sério, ele é série, que é o radical, íssimo. Perceberam que dobrou? Não é? Na verdade, não é que dobrou. É porque eu tenho o i do radical e o i do sufixo. Tá? Essa relação de grau é muito interessante, porque nós falamos errado. Nós temos o hábito de associarmos o bonito ao certo, mas não é bem assim não, tá certo? Por exemplo, quando uma mulher está muito magra, geralmente o outro ou a outra diz assim, mas como você está magérrima, não é? E, na verdade, a pessoa não está magérrima, está macérrima, macérrima, mas ninguém fala assim. É melhor eu dizer ou muito magra, ou magérrima, porque é algo comum, não é? A dizer macérrimo, porque provavelmente se eu falar macérrimo, o outro vai achar que eu estou errada. Não é assim? Então vamos prestar atenção. Continuando, material, vamos lá. Grau do adjetivo. Como é que se dá, como é que ocorre o grau do adjetivo? Eu terei então, para o grau comparativo, 2 substantivos mais um adjetivo, tá certo? Já no grau superlativo, eu terei 2 adjetivos para um substantivo, em partes, tá bom? Porque isso aqui pode sofrer uma alteração boba. Vamos lá, continuando. Grau comparativo de igualdade. Como acontece? Ele é tão inteligente quanto Maria. Percebam, eu tenho ele e Maria, não é? Como os meus elementos substantivo e a expressão tão quanto. O inteligente aqui é meu adjetivo. A sua questão agora é a seguinte. Professora, eu sei que ele é pronome. Como é que a senhora marcou como um substantivo? Preste bem atenção. O seu pronome pode exercer 2 funções, ou função de substantivo, ou função de adjetivo. Na função de substantivo, ele vai substituir o substantivo. Por esse motivo, ele recebe o nome de pronome substantivo. E por este motivo, também eu marquei como um elemento substantivado, tá certo? Vamos ver na prática. Vem cá, material, veja só. Manuel é tão inteligente quanto Maria. Se eu digo Manuel é tão inteligente quanto Maria, eu tenho os 2 substantivos, perfeito. Mas eu digo ele é tão inteligente quanto Maria. Então, eu tenho agora um elemento substantivado, ou seja, eu tenho um pronome com função de substantivo. Então, pronome substantivo, tá bom? Continuando. Comparativo de inferioridade. O que é que ele me diz? Ele é menos inteligente que Maria, ou do que Maria, porque essa expressãozinha é facultativa. Perfeito. O comparativo de superioridade me diz que ele é mais inteligente do que o que Maria, mais uma vez uma construção facultativa. Perceberam que é fácil? Tá? Então, grau comparativo de igualdade, ele é tão quanto. Comparativo de inferioridade, ele é menos que ou do que. E comparativo de superioridade, ele é mais que ou do que. Continuando, vamos lá.
Presta bem atenção. Alguns adjetivos como bom, mal, grande e pequeno, quando houver comparação de dois seres com a mesma qualidade, eu vou usar melhor, pior, maior e menor. Presta bem atenção. Comparando-se dois seres com a mesma qualidade. Então, eu vou dizer que João é melhor que Maria. Ou então, João é pior que Maria. João é maior que Maria ou João é menor que Maria. Presta bem atenção. Bom, melhor. Mal, pior. Grande, maior. Pequeno, menor. Quando é que eu uso essa forma sintética? Quando eu comparar dois seres com a mesma qualidade. Agora, presta bem atenção. Eu posso comparar dois seres com a mesma qualidade. Perfeito. Mas eu também posso, na construção, apresentar duas qualidades para o mesmo ser. Presta bem atenção. Duas qualidades para o mesmo ser. Neste caso, eu tenho que prestar muita atenção em algumas construções que aparentemente estão erradas. Presta bem atenção. Material, vem cá. No grau analítico, na forma analítica, o bom virará mais bom. O mal virará mais mal. O grande, mais grande. E o pequeno, mais pequeno. Quando é que eu uso estas construções? Quando eu comparar duas qualidades do mesmo ser. Então, eu digo assim para vocês, presta bem atenção. Esta sala é mais grande do que confortável. Perceberam? Esta sala é mais grande do que confortável. Certíssimo. Aí você vai dizer, mais grande, professor, eu posso usar essa expressão? Pode, desde que você esteja trabalhando duas qualidades do mesmo ser. Presta muita atenção quanto a isso, tá? Continuando, vamos lá. Grau superlativo, dividido em grau superlativo relativo ou grau superlativo absoluto. Essa construção acontece da seguinte forma, presta bem atenção. O grau superlativo relativo de superioridade, você acrescenta a expressão o mais ou a expressão o maior. Já no de inferioridade, o menos ou o menor. Aplicando-se, então, em uma construção, eu digo assim, olha só. João é o mais inteligente da turma. A letra tá pequenininha. Tá pequenininha a letra. De inferioridade, aumentando um pouquinho a letra, tá? João é o menos inteligente da turma. Presta bem atenção, tá? Eu usei aqui, ó, o mais e aqui o menos, certo? Deixa eu só corrigir isso aqui. Eu vou fazer a mesma construção, mas a letra maior. João é o mais inteligente da turma. Ou mais. Pronto. Perfeito? Aí eu tenho grau superlativo absoluto. Como é que acontece? O sintético acontece todas as vezes em que eu acrescentar um sufixo. E o analítico acontece todas as vezes em que eu acrescentar um advérbio de intensidade. Agora, vejam só, presta bem atenção. Essa construção de grau pode acontecer, por exemplo, se eu repito uma construção. Se eu digo assim, ela é muito, muito, muito inteligente. Perceberam? Esse muito, muito, muito é o grau superlativo.
tá? Cuidado com isso. Vamos lá, material. Quando eu falo, então, que o meu grau é absoluto sintético, então eu vou fazer isso assim, olha só. João é inteligentíssimo. Olha aí, eu acrescentei o sufixo. Analítico, como é que acontece? João é muito, muito, muito inteligente. Acréscimo aqui, então, do nosso advérbio de intensidade. Não esquece. O analítico e o sintético. Sintético, acréscimo de sufixo. Analítico, o acréscimo do advérbio. Não esquece isso aí, tá? Agora, outro detalhe que eu gostaria, aliás, gostaria não, que eu quero chamar a atenção de vocês. Vem pra mim, chega cá. Presta bem atenção. Existe uma relação de adjetivo quando nós falamos em concordância, tá? Vou chamar a atenção de vocês para isso porque esse é um assunto interessante. Então, presta bem atenção. Se eu digo assim, comprei revistas ou mais caras possíveis. Presta bem atenção, tá? Quando eu falo, então, em relação de adjetivo, eu tenho caras, que é um adjetivo, e eu tenho possíveis, que é o segundo adjetivo. Caras aqui flexionou para concordar com o meu substantivo, que é revistas. Está aqui. Possíveis aqui seguiu o mesmo pensamento, porém, eu errei. Por que isso? Possíveis, aqui aplicado, só pode receber flexão se este determinante do grau relativo estiver flexionado. Como o determinante do grau relativo não recebeu flexão, possíveis, gente, não pode receber flexão também. Então, ficará assim, olha só. Comprei revistas ou mais caras possível. Eu tenho certeza de que se eu perguntasse assim, qual é o erro da construção? Aí vocês iriam dizer, o O deveria estar flexionado. Não. O erro se encontra no possível, que só pode ser flexionado se o determinante, no caso, a relação do grau, né? Esse determinante do grau relativo estiver flexionado também, tá? A flexão como aconteceria? Vem cá, chega. Olha só. Comprei revistas. Olha a flexão, gente. As mais caras. Agora sim, possíveis. Agora sim. Como aconteceu aí a construção? Olha só. Caras. Flexionou para concordar com revistas. Possível, ó, sem flexão. E agora? Caras, flexionada, né? Flexionado, melhor dizendo, e possíveis flexionado por causa do determinante. No mais, não posso flexionar. Presta bem atenção. Esse determinante pode ser qualquer um, tá? Havendo flexão no determinante, o possível será flexionado também. Não havendo flexão, nada, não havendo flexão no determinante, melhor dizendo, nada de flexionar o possível. Preste atenção que isso aí é questão certa de prova, principalmente quando se fala em concordância nominal, tá certo? Vamos continuar? Material.
Formação do superlativo absoluto sintético. Então, o que é que diz a nossa regra geral? Marca aí. Regra geral, RG. Aqui, ó. Acrescenta-se o sufixo íssimo ao adjetivo. Então, especial, especialíssimo. Não esquecendo o acento, uma vez que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Agora, olha só. Forte e pesado seguem a mesma regra de sério. Lembram? Como terminam em vogal, eu terei de retirar a vogal e acrescentar o sufixo. Então, forte, fortíssimo. Pesado, pesadíssimo. Sério, seríssimo. Vamos continuar. Seríssimo. Não esquece. Eu retiro a vogal e acrescento, então, o sufixo íssimo. Isso aqui é a regra geral. Marca aí. RG. Os adjetivos terminados em vel formam o superlativo absoluto sintético em bilíssimo. Não esquece, eu tenho que retirar. Então, terrível, terribilíssimo. Quem que fala assim? Não é? Amável, amabilíssimo. Não esquece. Terminou em vel, bilíssimo. Terrível, amável, retira-se as construções e acrescentam-se os sufixos. Continuando, vamos lá. 3. Os adjetivos terminados em Z formam o superlativo absoluto sintético em císsimo. Feliz, tira, não esquece. Então, ó, felicíssimo. Feroz, ferocíssimo. Não esquece. Retira a terminação e acrescenta o sufixo. Os adjetivos terminados em M formam o superlativo absoluto sintético em níssimo, comum, comuníssimo. Professora, isso cai em prova? Não, mas é interessante você saber isso aí, tá? Não é que porque não cai em prova você não vai saber. Não é assim? Quanto mais, melhor. Lembra disso. Continuando, vamos lá. Alguns superlativos sintéticos de forma erudita. Então, eu tenho amargo, amaríssimo, áspero, aspérrimo, célebre, celebrérrimo, celebérrimo, livre, libérrimo, magro, olha aí, gente, olha o magro, macérrimo, pobre, paupérrimo, sábio, sapientíssimo, cruel, crudelíssimo, fiel, fidelíssimo, doce, dulcíssimo, frio, frigidíssimo. Na dúvida, emprego muito. Doce, dulcíssimo. É melhor você falar muito doce. Empregou o superlativo da mesma forma, tá? Magro, macérrimo. Nada de magérrimo, tá, gente? Macérrimo. Ou então, muito magro. Na dúvida, utiliza o advérbio de intensidade, tá certo? Então, o que é que vocês vão prestar atenção? Relação do adjetivo, para que serve o adjetivo, a forma que este adjetivo aparece, qual é a referência do adjetivo, tá bom? A relação de grau e a de concordância principalmente. Mais uma vez, repito, no mais é fechar a tua prova e correr para o abraço. Até a próxima aula.